que o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó possa abençoar a todos com aquela graça suprema, com o amor dele sobre nossas vidas, e que ele possa continuar sendo o guia de nossas almas, que ele possa continuar a boa obra que ele começou em nossas vidas. Estamos vivendo no tempo do fim, todos nós sabemos, pelos sinais, pelos acontecimentos, sinais no céu, sinais na terra. Temos visto e ouvido de guerras, rumores de guerras, nações contra as nações, reino contra reino, filho contra os pais contra os filhos, o amor se esfriando, quando Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E é o que tem acontecido. A palavra do Senhor tem se cumprido e está se cumprindo a cada dia, e nós sabemos que precisamos estar em grande expectativa, observando o cumprimento das profecias, o qual é a palavra de Deus, né? Estará passando os céus e a terra, mas as minhas palavras não há de passar. Jesus Cristo disse isso. As palavras do homem falhará, a palavra de qualquer homem pode falhar, mas a palavra de Deus não pode falhar, porque Deus, Ele é a palavra. Então no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa palavra ela é digna de toda a nossa aceitação, e bem-aventurado é o homem que coloca sua confiança no Senhor, né? No rochedo forte, um lugar forte, um lugar de refúgio. A palavra de Deus é uma revelação, é um rochedo onde cada cristão se edifica, se constrói, e ele descansa nessa rocha das eras. E nós estamos felizes, porque Deus prometeu trazer a grande revelação do tempo do fim, uma revelação completa de toda a sua palavra, para que ele pudesse conduzir o seu povo dentro do seu sistema e através do seu canal. Isso tem se cumprido, está se cumprindo até a vinda de Jesus Cristo. Ele está trabalhando, preparando um povo para a breve e bendita aparição do Senhor Jesus Cristo. Preciosos irmãos e ouvintes, é mais um privilégio e uma grande satisfação de poder estar junto com vocês em mais esse pequeno tempo, onde o objetivo nosso é vos transmitir a palavra do Senhor, é semear a boa semente e que ela possa cair num bom terreno, num coração predestinado. A semente gloriosa do Evangelho caindo em um bom terreno, ela produzirá 30, 60 até 100 por um, disse Jesus. Oxalá o meu coração e o seu seja esse bom terreno para receber a gloriosa semente do Evangelho e com isso produzir muitos frutos. Nesse tempo a palavra completa tem vindo através de um profeta mensageiro. Os profetas sempre foram a boca de Deus, eles são o canal de Deus. Então nesse tempo Deus tem cumprido com a sua palavra. Há uma mensagem na terra que está ecoando-se nos quatro cantos da terra, no mundo todo, né? Através de um profeta escriturístico, um profeta vindicado por Deus, como todos os profetas foram vindicados, né? Todos os profetas que Deus enviava, eles eram homens vindicados por Deus, que vinham com assim diz o Senhor. Eles eram a boca de Deus para aquele dia. E nesse tempo final não está sendo diferente, porque Deus prometeu em sua palavra em nos enviar um profeta maior, que traria toda a revelação dos mistérios ocultos, escondidos desde as eras passadas, desde o princípio, né? Esses mistérios vêm sendo anunciados, mas agora a revelação vem através de um profeta maior, o último profeta mensageiro prometido na Bíblia Sagrada. E esse profeta vem e ele traz a revelação dos mistérios escondidos. Talvez você esteja se perguntando, mas quem é esse profeta que tanto se ouve falar? Quem é esse mensageiro, né? Qual é o nome dele? De onde ele procede, né? Então nós podemos ir pelas escrituras e mostrar para vocês quem é esse profeta.
Muitos irão perguntar e até perguntam: mas o nome desse profeta está na Bíblia? Não, o nome desse profeta não está na Bíblia, mas as escrituras que promete esse profeta está na Bíblia, porque todos os profetas que Deus enviava, Deus falava deles, Deus prometia a eles em sua palavra, né? Então nós sabemos que Isaías, no seu capítulo 40, ele profetizou de João Batista como uma voz que clamaria no deserto, mas não colocou o nome dele ali, certo? O nome de João Batista não está em Isaías capítulo 40, quando Isaías profetizou, e essa profecia falava de João Batista. Quando João Batista veio como anjo do pacto, ou seja, o mensageiro para preparar o povo da primeira vinda, João Batista, ele disse que ele só era uma voz que clama ou que clamava no deserto, certo? Agora, João Batista, ele recebeu um nome, né? Só que toda criança recebe o nome quando nasce, tá certo? Agora, então, assim não está sendo diferente no ministério desse profeta. O nome dele não está registrado na Bíblia Sagrada, mas as profecias que falam desse profeta está na Bíblia Sagrada. Há escrituras em tipos no Velho Testamento e há escrituras de profetas que profetizaram também desse profeta. Por exemplo, você pode ler no livro do profeta Malaquias, é o último livro da Bíblia, né? Ali do lado do livro de Mateus, no seu capítulo 4 do livro do profeta Malaquias, no verso 5 e no verso 6, ele diz: eis que eu vos envio o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. E no verso 6 diz: e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos de volta aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com a maldição. Então esse Elias que vem, ele vem antes do grande e terrível dia do Senhor. Será grande para os salvos, mas terrível para aqueles que vão à perdição. E no verso 6 diz que Elias, ele vem para converter o coração dos filhos de volta à fé dos nossos pais apostólicos. Então a Bíblia, ela está registrada para nós, e não só ali. Vamos para o livro de São Mateus, no capítulo 17, no verso 11, aonde os discípulos, depois de descer do Monte da Transfiguração, em São Mateus 17, no verso 10 e 11, os discípulos interrogam Jesus e perguntam e dizem: por que diz os escribas que é mister que Elias venha primeiro? Note que eles estão perguntando de Elias. E Jesus respondendo disse: em verdade eu vos digo, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Então esse Elias que vem primeiro, ele vem para restaurar todas as coisas. Em Malaquias 4, 5 e 6 diz que ele vem para converter o coração dos filhos de volta à fé dos nossos pais apostólicos e cristãos, que foram os nossos pais primitivos, da igreja primitiva. Esse Elias vem para restaurar, levar-nos de volta à palavra original, levar-nos de volta ao batismo bíblico, apostólico, batismo cristão, batismo a qual a igreja primitiva, os apóstolos de Jesus Cristo obedeceram, praticaram, batizavam a todos no batismo bíblico e apostólico, pois a Bíblia promete para nós e mostra para nós um só Senhor, uma só fé, um só batismo, né? Um só corpo, um só Espírito, uma só fé, então uma só esperança. Então se você lê em Efésios no capítulo 4, Paulo, ele está ensinando um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só corpo, um só Espírito, um só Deus, o qual é Pai de todos, sobre todos e em todos. Ele está mostrando um único Deus, certo? Um só batismo, uma só fé. Se somos cristãos, se somos parte daquela igreja primitiva, não temos nós que ter a mesma fé que eles tinham, não temos nós que ter a mesma doutrina, não temos nós que crer e obedecer a mesma palavra, não temos nós que ter o mesmo batismo que eles tiveram, batismo bíblico e apostólico, não um outro batismo,
mas um batismo cristão, um batismo bíblico, da forma que a igreja primitiva praticava-se, se realizava e batizava todos que convertiam ao cristianismo. Eles batizavam a eles, mas em qual nome? No nome de quem? Pois a Bíblia responde para nós. Em Atos 2, 37 e 38, o apóstolo Pedro e os demais apóstolos ali, quase 3.000 almas, né? A Bíblia diz em Atos 2, 37, que aquela multidão, quando viu o Espírito Santo que havia caído nos 120 no cenáculo, eles saíram pelas ruas como se estivessem bêbados, mas estavam embriagados do Espírito Santo, pois era a promessa de Joel 2,28, que nos últimos dias, diz Deus, que derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, né? Os velhos teriam sonhos, os jovens teriam visões, e os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão, ou profetizaria. E foi o que cumpriu ali no dia de Pentecostes, a profecia de Joel 2:28. E eles saíram cheios do Espírito Santo, do cenáculo. E então aquela multidão, quando presenciaram e viram que eles estavam cheios do Espírito Santo, eles estavam cheios de algo real, pois Deus havia cumprido com a sua promessa que ele havia dito para eles. Jesus disse: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, e não se ausentem de lá, não saiam de lá, até que do alto sejais revestidos de poder. Depois disso vocês vão ser as minhas testemunhas, começando por Jerusalém, Galiléia, Samaria e até os confins da terra. E foi o que aconteceu. Eles, sendo cheios do Espírito Santo, saíram pelas ruas com muita ousadia, e aquela multidão perguntou a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões, irmãos? Em outras palavras, que faremos para receber esse mesmo Espírito Santo que vocês receberam? E o apóstolo Pedro, que estava cheio do Espírito Santo, o qual havia recebido as chaves do reino, quando Jesus disse, e deu a chave do reino na mão de Pedro, e disse: tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que será desligado, que você desligar na terra, será desligado no céu. E Pedro deu a resposta em Atos 2:38. Ele disse: arrependei-vos, e cada um de vós sejas batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E a Bíblia diz que ele continuou o seu discurso, e ele disse a promessa: nos respeita a vós, aos vossos filhos, aos que estão longe, a tantos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Ele seguiu com o seu discurso, e a Bíblia diz que de sorte que os de bom grado receberam a sua palavra, foram batizados, né? E num só dia, quase 3.000 almas foram batizadas pelos apóstolos, por Pedro e os demais, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, se nós dizemos que somos parte da igreja primitiva, não devemos nós batalhar pela mesma fé que eles batalharam, não devemos nós guardar a mesma doutrina, a sã doutrina, o evangelho completo, não devemos nós seguir e praticar o mesmo batismo que eles praticavam e batizavam as pessoas, não devemos nós crer num único Deus com 3 ofícios e 3 grandes manifestações. Todavia isso não faz de Deus 3 deuses ou 3 pessoas distintas na chamada Santíssima Trindade. Não deveria nós praticar a mesma ceia e o ato do lava-pé, a qual Jesus praticou na noite da ceia em São João 13. A Bíblia diz que depois de cear, ele levantou-se da ceia, deitou água numa bacia, cingiu-se de uma toalha e começou a lavar os pés dos seus discípulos. Ele lavou, o próprio Jesus deu exemplo, lavando os pés dos seus discípulos, e ele disse: se eu, Senhor e Mestre, vos laveis os pés, não deveis vós também fazer o mesmo? Porque não é o servo maior do que o seu Senhor, e nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. E ele diz: eu vos dei o exemplo. Então, se ele nos deu exemplo, o exemplo ficou para que nós seguíssemos, praticando o ato do lava-pés. Então, ali ficou registrado para nós. O próprio Mestre, o próprio Deus em carne humana, na forma de um homem, ele foi humilde, né? Se eu, Senhor e Mestre, vos laveis os pés, não deveis vós também fazer o mesmo?
Então ele nos ensinou, ele instruiu, ele ministrou a ceia com vinho puro, não é? Com pão asmo, pão sem fermento, pão sem levadura, o vinho puro, o sangue da uva diretamente ali, nada misturado com álcool, né? Pois a própria uva em sua fermentação, ela tem o seu álcool próprio. Então o vinho para a ceia, ele deve ser feito ou ministrado a ceia com o sangue da uva, o fruto da vide, o vinho puro, para representar o sangue de Deus que foi derramado por nós, um sangue puro, carmesim, sem nenhuma mistura, correto? E o pão asmo, sem fermento, sem levadura, pois Jesus também deixou o exemplo para nós. Houve a festa dos pães asmos no Velho Testamento, eram 7 dias que era a festa dos pães asmos, e ali não havia levadura, não havia fermento em todo esse período de 7 dias, né? Representando as 7 eras da igreja também, que em cada era haveria a porção da palavra, sem fermento, sem mistura, nada misturado de ideias, de interpretações dos homens, tudo ficou em tipo, mostrando, apontando para nós a realidade. Agora veio Jesus, né? E deu o cumprimento, ele cumpriu com toda a lei. Jesus, o Cordeiro Pascual, Jesus, o Cordeiro de Deus, ele veio e cumpriu com toda a lei. Ele diz: não cuideis que vim destruir a lei e nem os profetas. Eu não vim destruir a lei, mas eu vim cumprir com a lei. Ele cumpriu com a lei, obedecendo-a, e deixou o exemplo para que nós também sigamos e a obedeçamos. Então não devemos nós ter a mesma ceia que os cristãos primitivos tinham e ministravam. Não devemos nós seguir o exemplo de Jesus, que ministrou a ceia com vinho puro na última ceia que ele ministrou aos seus apóstolos na noite da traição, e também com pão asmo sem fermento, sem levadura. Não devemos nós seguir o exemplo do mestre, pois ele ensinou e deixou para nós seguir. E por que hoje mudamos? Porque não queremos ficar com a palavra do jeito que ela é? Agora Deus, olhando todas as eras e os tempos, e vendo a condição que o mundo chegaria, o mundo, o sistema religioso, o sistema dos homens, se afastariam tanto dessa palavra, que ele então estabeleceu em sua palavra, dizendo: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes do grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos filhos de volta à fé dos nossos pais. Esse mensageiro, esse profeta que vem no espírito de virtude de Elias, a mensagem que ele traz, converte o coração dos filhos de volta à fé dos nossos pais apostólicos, a fé de Pedro, a fé de Mateus, Marcos, Lucas, João, a fé de Paulo, né? O apóstolo Paulo, que foi um mensageiro, apóstolo e profeta aos gentios, que trouxe o evangelho por revelação de Jesus Cristo, e que também ministrava a ceia com vinho puro, praticava-se o ato do lava-pés, sendo ele um apóstolo e profeta, trouxe o evangelho por revelação de Jesus Cristo. Ele mesmo foi batizado por Ananias, como retrato está registrado no livro de Atos, no capítulo 9, a conversão de Saulo. E quem batizou Saulo? Um profeta chamado Ananias batizou Saulo, invocando o nome do Senhor Jesus. Não diz que foi invocado os títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. Diz que foi batizado invocando o nome do Senhor Jesus. E só nesse nome há perdão. E Paulo foi batizado invocando o nome do Senhor Jesus Cristo. E Paulo diz que tudo que nós fizer por obra ou por palavra, fazei tudo em nome de Jesus Cristo, dando graça por ele a Deus Pai. E toda a família no céu e na terra toma o nome, leva o nome. Esse é o nome sobre todos os nomes. É o nome que perdoa nossos pecados, é o nome que nos redime, é o nome que nos coloca em comunhão com Deus, porque esse é o nome de Deus. Porque Pai é Senhor, Filho é Jesus e Espírito Santo Cristo. Então temos um nome completo aí: Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, no livro de Atos, há 8 escrituras registradas a forma que os apóstolos batizavam a todos que convertiam ao cristianismo, todos que recebiam a palavra de bom grado, arrependiam-se dos seus pecados. Ali no livro de Atos está mostrando para nós, em todas essas escrituras, que todos que vinham a Cristo eram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo.
Em nenhum lugar na Bíblia de Deus, você vai encontrar algum batismo de alguém sendo batizado dessa forma. Eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque todos nós sabemos que pai não é nome próprio de uma pessoa. Por exemplo, eu sou pai dos meus filhos, mas pai não é o meu nome. Pai, eu recebi esse título de pai porque eu tenho filhos, tá certo? E eu também tenho o título de filho porque eu tenho meu pai. O qual é meu pai? Eu sou filho do meu pai, mas filho não é meu nome. Dentro de mim tem um espírito que me dá a vida, faz eu viver, mas espírito não é o meu nome, certo? Nenhum desses são os meus nomes, e também isso não faz de mim 3 pessoas, correto? Agora mesmo que está aqui falando, conversando com vocês, é uma pessoa. Nenhum desses são os meus nomes, Pai, Filho e Espírito, e não faz isso de mim 3 pessoas. Eu tenho um nome, Sebastião Batista dos Santos. Assim é Deus, Ele é Pai, Ele é Filho, Ele é Espírito Santo. Ele tem esses 3 grandes ofícios e manifestações, mas Pai não é o nome dele. Pai é Senhor, Filho é Jesus e Espírito Santo é Cristo. Então nós temos um nome completo, o nome da nossa redenção: Senhor Jesus Cristo. E é nesse nome que eu e você tem que ser batizado, em nome de Jesus Cristo. Porque quando uma pessoa é imergida nas águas, invocando-se os títulos de Pai, Filho e Espírito Santo, ela não invocou o nome da redenção, ela não invocou o nome que redime os pecados, o nome que é sobre todos os nomes: Senhor Jesus Cristo, o nome que tira os nossos pecados, o nome da pessoa que morreu por mim e por você ali no Calvário. Então você desce um pecador seco e subirá um pecador molhado, e todavia sendo invocado sobre você a Santíssima Trindade, quando a Bíblia mostra para nós que não há tal coisa como Santíssima Trindade. Na Bíblia de Deus não, há os 3 ofícios, 3 grandes manifestações de um único Deus. Ele é Pai, Ele é Filho, Ele é Espírito Santo, mas isso não faz dele 3 pessoas, está correto? Não há 3 deuses, porque se existisse 3 deuses, haveria de ter 3 tronos no céu. Mas em Apocalipse no capítulo 4, João diz que ouviu uma voz, uma porta aberta no céu, e ele viu um trono e um assentado sobre esse trono. Então, se houvesse, ou se existe tal coisa como 3 deuses, para cada um deveria ter um trono no céu. Mas todos nós que somos um povo revelado, que conhecemos as Escrituras e podemos crer na palavra, em nenhum lugar na Bíblia mostra-se que há 3 pessoas na chamada Santíssima Trindade, mas sim mostra 3 grandes ofícios de um único Deus. Você observa que São João 14, do verso 8, Felipe pergunta e fala com Jesus: Mestre, ou Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. E Jesus olha para ele e para os demais apóstolos e disse: Ora, Felipe, eu estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? E que as obras que eu faço, não as faço de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras? Então Jesus diz: o Pai e eu somos um, certo? Ele não disse o Pai e eu somos 2, certo? Ele diz: o Pai e eu somos um. Eu e meu Pai somos um. Deus se fez carne e habitou entre nós, pois no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus se humanizou, o próprio Deus que enche os céus e a terra. Ele criou um tabernáculo chamado Jesus, e entrou dentro desse tabernáculo, desceu, e aqui viveu na forma de um homem, mas era Deus em carne humana. Tomé, ele exclamou: Senhor meu e Deus meu. O próprio Tomé, ele exclamou para Jesus: Senhor meu e Deus meu. Ele teve revelação quem era Jesus. E você, meu irmão, tem essa revelação? Pois a palavra mostra para mim e para você que só há um Deus com 3 grandes ofícios, 3 grandes manifestações, e Jesus Cristo é Deus que se fez carne, é Emmanuel, que traduzido é Deus conosco. Meus irmãos, a Bíblia, a palavra de Deus é bem clara para nós. O Evangelho é a verdade,
E Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meus irmãos, minhas irmãs, essas são algumas pepitas dessa verdade do tempo do fim. É uma mensagem poderosa, é uma mensagem verdadeira que veio através de um profeta. Nós somente fazemos alguns pequenos trabalhos, como pequenos evangelistas ou pequenos ajudantes nessa grande lavoura do Senhor. Mas essa mensagem veio direto de Deus ao coração de um profeta, e um profeta é a boca de Deus, e ele está na terra nesse tempo do fim com uma mensagem, pois foi dito a esse profeta: tu e a tua mensagem, William Branham, precursará a minha segunda vinda. Ele recebeu essa comissão. Esse profeta mensageiro, o qual o nome dele é William Marion Branham, esse profeta, no ano de 1933, nos Estados Unidos, no Rio Ohio, ele havia batizado 16 pessoas, batismo cristão, apostólico, batismo bíblico, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele tinha batizado 16 pessoas, centenas e centenas de pessoas ali, presenciando o culto batismal ali. Essa coluna de fogo vem e pousa sobre a cabeça de William Marion Branham, e dessa coluna de fogo que foi vista e também ouvida ali por aquelas pessoas que estavam presenciando aquele culto, essa grande luz desceu sobre a cabeça de William Marion Branham, visivelmente, e dessa luz saiu uma voz e disse: como João Batista precursou a minha primeira vinda, tu e a tua mensagem, William Branham, precursará a minha segunda vinda. Deus me indicou e comissionou o ministério desse profeta, meu irmão e minha irmã. Então Deus me indica os seus profetas mensageiros. Basta nós examinarmos as escrituras, procurarmos estudar minuciosamente com oração, e Deus abrirá o nosso entendimento para compreender o dia, a hora, a mensagem, o mensageiro, pois a mensagem e o mensageiro são um. Então Deus envia um profeta com uma mensagem de preparação para que possa aprontar esse povo para o arrebatamento. E essa mensagem não é nada mais, nada menos que o próprio Evangelho de Jesus Cristo, mas a revelação completa, a revelação de toda a palavra. E nós realmente precisávamos de um profeta maior no tempo do fim, para nos levar de volta à palavra, nos levar de volta às escrituras, pois um profeta nunca levará o povo fora da palavra. Um profeta verdadeiro, ele trará o povo de volta a Deus, de volta à palavra. É assim que foram os profetas. Eles chamavam o povo ao arrependimento, e o povo tinha que sair dos seus sistemas, o povo tinha que se voltar à palavra, a Deus, para serem preparados. E não está sendo diferente agora no tempo do fim. Essa mensagem, ela está na terra, é uma mensagem que está precursando a segunda vinda de Jesus Cristo. Meus irmãos, minhas irmãs, agradeço a todos a vossa atenção de poder parar, ouvir esse pequeno trabalho. O objetivo nosso é para que as pessoas ouçam o Evangelho de Jesus Cristo, cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Nenhum de nós somos dono da verdade. Se há um que é a verdade e é o dono da verdade, esse é o próprio Deus. E Jesus pode dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele sim. Então, se nós seguirmos Ele que é o caminho, e seguir Ele que é a verdade, e seguir Ele que é a vida, então nunca erraremos, meus irmãos. Mas temos que ficar com a palavra do jeito que ela é. Muito bem, estamos já chegando a finalizar essa pequena transmissão, esse pequeno trabalho, de uma maneira progressiva, gradualmente a gente estaremos gravando adiante mais alguns vídeos, estaremos transmitindo para vocês com o objetivo de que a palavra de Jesus Cristo possa seguir adiante, caindo em corações famintos, e todos os filhos de Deus serem despertados e acordados agora no tempo do fim, quando um profeta está tocando a trombeta do Evangelho, trazendo sua mensagem e despertando o povo do Senhor para voltar-se à palavra, voltar-se aos princípios bíblicos, voltarmos às Escrituras e alinhar nossas vidas e nos aprontar para a breve vinda de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, meus irmãos e irmãs, amigos
todos de igual modo, que a graça de Deus os cubra, e até uma próxima ocasião, se o nosso Deus nos permitir. E orem por nós, estaremos orando por vocês. Que Deus vos abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.